Amém. Hoje nós vamos fazer uma meditação num texto que é muito conhecido. Fica em Salmo, capítulo 23. Convido você a abrir a sua Bíblia. Também vai passar aí na tela, se você quiser acompanhar. Mas acompanhe também na sua Bíblia. E vou pedir que você continue acompanhando depois, conforme nós formos discorrendo na meditação dessa noite, que acontecerá em Salmo 23. Vocês já viram aí o tema? Nós vamos falar Deus, o pastor que cuida do seu servo. Então vamos ler Salmo capítulo 23 e vamos fazer a leitura dos versículos de 1 até o versículo de número 6. E assim está escrito na palavra do nosso Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Este salmo, ele é um salmo que não tem comparação quando nós tomamos este salmo como uma canção de fé. É possível analisar os efeitos que este salmo causa durante o século na vida dos homens? Não, nós não conseguimos analisar os efeitos desse salmo na vida dos homens. Nós, ao longo dos anos, passamos por dor, por tristeza, em alguns momentos temos dúvidas, e algumas das dúvidas têm afastado algumas pessoas de Deus. Mas por meio deste poderoso salmo, por meio desta poderosa afirmação de fé que nós encontramos aqui, em meio à dor se encontra a paz. Em meio à tristeza se encontra a satisfação. Em meio às dúvidas, nós encontramos confiança. Confiança porque sabemos que as bênçãos do Senhor nós temos recebidos dia após dia. O salmista compartilha essa sublime confiança aqui nestes versículos. E essa confiança que nós devemos ter em Deus. Porque Deus, Ele é o pastor que cuida do seu servo. Deus, Ele conhece o teu servo e Ele sabe o que um servo necessita. Davi, ele conhecia muito bem, quando ele escreve este salmo, o Deus do qual ele adorava, do Deus do qual ele seguia. Davi, ele foi um pastor de ovelhas, então ele sabia muito bem manejar as ovelhas. Ele conhecia as necessidades da ovelha, porque ele pastoreou por muito tempo ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Mas Davi se transformou em rei, Davi foi ungido por Deus rei. E ele se transformou em rei, mas ele tinha o conhecimento do manejo das ovelhas. Davi via Deus como seu próprio rei, Deus como seu próprio pastor. Davi sabia que sem Deus de nada adiantava. Se Deus não estivesse na vida dele, não estivesse o guiando, ele não teria conforto, ele não teria paz e ele não teria satisfação. Nós encontramos aqui neste texto, Davi demonstrando que este Deus é um Deus que cuida do seu servo. É um Deus que cuida das suas ovelhas. É um Deus que mesmo em meio à morte iminente, Ele está presente, nos protegendo e nos guardando. Através deste salmo nós
vamos tentar tirar 3 lições para reflexão. E, como eu disse, o tema que nós vamos tratar hoje é Deus, o pastor que cuida do seu servo. E é através deste salmo que nós vamos meditar para compreender esse Deus que cuida de nós. Como eu disse no início, Davi foi um pastor de ovelhas. Ele tinha conhecimento do manejo, sabia o que a ovelha necessitava. Com isso, eu gostaria de fazer aqui uma análise desse salmo, utilizando-se da metáfora de uma ovelha. Quando nós olhamos para os versículos de número de 1 até a primeira parte do versículo de número 3, nós temos um pastor que conhece o seu servo. Leia comigo esses versículos. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Davi, como era um pastor de ovelhas, e ele conhecia do manejo da ovelha, sabia o que a ovelha necessitava. Davi, ao escrever este salmo, ele estava se lembrando como que a ovelha é dependente do seu pastor. Aliás, a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Uma ovelha ela necessita de ouvir a voz do pastor, de sentir o cheiro do pastor, para que ela sinta-se tranquila e calma e ela possa ser guiada pelos caminhos em que ela deve andar. Davi sabia que se o pastor não estivesse presente, elas ficariam totalmente perdidas. Davi sabia que a ovelha necessitava para comer de que o pastor fosse à frente, retirasse as ervas daninhas para que elas pudessem se alimentar somente da erva boa. Porque a ovelha não sabe discernir o que é bom do que é ruim. Ela precisa que o pastor oriente no que ela irá se alimentar. A ovelha, se não tiver num campo onde o pastor a guie para dar um bom alimento a ela, ela acaba passando por dificuldades e privações. A ovelha, se ela estiver com fome e cansada, ela não consegue dormir. Ela fica agitada, ela fica eufórica, ela fica perturbada, inquieta. Ela precisa de um bom alimento e ela precisa de cuidado para que ela não venha a morrer. A ovelha, ela é um animal muito ingênuo. Ela é um animal que precisa de grandes cuidados. Como eu disse, ela não sabe discernir quais ervas são boas e ruins para comer. E isso gera na ovelha um grande problema, porque ela precisa do pastor para que ele vá à frente, abrindo o caminho, que ele vá à frente, a guiando. Mas ele tem sempre que andar próximo dela, porque a ovelha não pode deixar de sentir o cheiro do pastor ou deixar de ver o pastor. Então é importante que o pastor esteja ao lado da ovelha. Davi sabia que a ovelha, ela era um animal que necessitava de alimentação boa e precisava desse cuidado. Nesse sentido é que Davi está comparando a sua vida com a vida das ovelhas, que precisa de um bom alimento. Quando ele coloca que ele me faz repousar em pastos verdejantes, Davi sabia que somente Deus poderia dar esses pastos verdejantes para que ele pudesse ter calma e tranquilidade, para que ele pudesse receber bom alimento. Ele sabia que se ele não levasse a ovelha para se alimentar, ela morreria de fome. Se ele não levasse a ovelha para que ele tomasse água, ela morreria de sede. Davi está confessando que Deus é o seu supremo pastor. E é este Deus supremo que nos leva a repousar em pastos verdejantes. Ele está mostrando que a vida sem Deus, ela é uma vida sem sentido, é uma vida perturbada, é uma vida que nós não sabemos o que fazer, porque precisamos do bom pastor
nos dando a direção e nos orientando e nos levando a lugares exuberantes, a lugares de frescor, a lugares que nós temos alimento saudável para a nossa alma e para a nossa vida. Davi sabia a necessidade de tudo isso. E Davi declarava para Deus que sem Deus ele não tinha como continuar. Nós vemos que Davi, mesmo sendo rei, tendo servos para poder obedecer às suas ordens e assim fazer tudo o que ele deseja, ele olha e diz para Deus que depende do Senhor, o seu pastor, para que o guie, para que o dê bom alimento, para que o leve a lugares aonde dê descanso. Porque ele sabia que sem Deus de nada adiantaria. Ele poderia, com toda a sua riqueza, buscar qualquer coisa, mas nada lhe daria refrigério à sua alma. Ele não teria descanso, ele não teria paz, ele não teria tranquilidade. Porque ele sabia que se Deus não estivesse na sua vida o guiando, de nada disso teria valor. Deus é o único que pode matar a nossa sede, matar a nossa fome. É o único que pode nos guardar e nos guiar. Davi sabia que se a ovelha não recebesse água, ela morreria de sede. Ela ficaria desidratada e então iria morrer. Se o pastor não cuidasse bem da ovelha, se não conduzisse a ovelha em lugares onde tivesse águas tranquilas para que elas pudessem assim beber, elas morreriam de sede. Porque sem lugares tranquilos para que eles pudessem beber a água, a ovelha ela ficaria amedrontada e poderia se afogar e então morrer. Davi, ele olha para Deus, embora sendo rei, como anteriormente eu disse, e sendo um homem de grandes posses e poderes, ele sabia o quanto ele era frágil e o quanto ele era fraco se o Senhor não tivesse o guiando. Ele tinha a convicção de que toda essa riqueza não teria valor nenhum e ele não teria poder nenhum se Deus não tivesse o guiando. Ele chama ao pastor supremo para que guie a sua vida, porque Deus conhece as nossas sequidões. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos e somente Ele pode nos levar à água de descanso, a lugares aonde teremos refrigério para nossa alma. Somente Deus pode dar refrigério à nossa alma. Nada pode comprar isso, nada pode nos levar a ter refrigério se não for por intermédio de Deus. Se não for o único Senhor e Salvador que nos conduza, nós não encontraremos paz para a alma. Deus é o único que permite que nós possamos encontrar descanso. É o único que permite que nós possamos ter tranquilidade. Somente Ele é quem pode restaurar e pode aliviar a nossa sede. Somente Ele é quem pode matar a nossa sede, a nossa fome. Nós necessitamos de um Senhor que nos guie. Nós necessitamos de um Senhor que possa nos dar um jugo leve, um fardo leve. Lemos em Mateus capítulo 11, versículos de 28 e 29, e vimos que somente Cristo é quem pode nos dar isso. Cristo Jesus é o único que pode tirar este peso de nossas costas. É o único que pode nos perdoar dos nossos pecados. É o único que pode nos dar leveza em meio a tanta tribulação em que vivemos. Nosso Deus é um Deus que conhece o seu servo. E Ele, conhecendo o seu servo, Ele sabe que o seu servo precisa de bom alimento, precisa de água,
E Ele é o único que pode nos dar este descanso. Ele é o único que pode dar refrigério à alma que está cansada. É o único que pode dar paz ao coração que está aflito. Quando nós continuamos na segunda parte do versículo 3 e o versículo 4, nós encontramos este Deus. Ele é um Deus que Ele cuida do seu servo. E quando Ele cuida do seu servo, Ele sabe o que o seu servo necessita. Então este Deus, sabendo o que o seu servo necessita, Ele dá assistência ao seu servo. Olha a segunda parte do versículo 3 e o versículo 4 que está escrito. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A ovelha, ela é um animal muito medroso, ela é um animal que precisa do pastor para poder guiá-la, é um animal que precisa do pastor para conduzir a sua vida, porque ela é uma presa muito fácil. A ovelha não consegue ver maldade, então ela torna-se uma presa fácil para os lobos, uma presa fácil para os ladrões, uma presa fácil para aqueles que querem fazer mal a esta ovelha. Olhe novamente, Davi está dizendo, guia-me pela vereda da justiça. Davi está afirmando que somente o nosso Senhor pode nos conduzir pela vereda da justiça. Davi está pedindo, guia-me pelos caminhos da onde agrada ao seu coração. Eu passo por caminhos tão perigosos, por armadilhas que existem em meio a este caminho, mas somente o Senhor, que é o pastor, que conhece a ovelha, sabe o que necessita, pode nos levar para longe desses caminhos tortuosos, dessas armadilhas que são montadas para poder apanhar a ovelha. Deus, Cristo Jesus, é o único que pode nos tirar de lugares perigosos e nos conduzir por lugares aonde nós podemos caminhar. Ele é o único que pode nos livrar do mal. Ele é o único que pode nos guiar em meio a lugares turbulentos. O que Davi estava colocando aqui é que a ovelha, ela confia tanto no pastor, que quando o pastor está presente, ela sabe que ele irá sanar todas as suas necessidades. Então ele sabe que a ovelha será guiada por caminhos de justiça, por caminhos aonde por amor ele cuidará desta ovelha. Ele sabe que a ovelha, ela necessita desse cuidado para que ela não venha a ser apanhada por ladrões e não venha a ser apanhada por lobos. O aspecto mais notável que nós encontramos aqui dentro dessa metáfora que estamos usando da ovelha, é que o pastor é o único que tem a sabedoria de levar o teu povo por lugares que agradam ao seu coração. É somente Ele que pode nos guiar, somente Ele que pode nos conduzir ao descanso, somente Ele pode nos dar a restauração, somente Ele pode nos auxiliar durante as lutas. O pastor que cuida das necessidades da ovelha, ele afasta ela do temor e do perigo. E mesmo em meio ao perigo, o Senhor pode guardar, o Senhor pode livrar, o Senhor pode dar paz, porque mesmo em meio ao perigo, Cristo está conosco. Cristo está nos guardando. A vida da ovelha depende muito do pastor. Nós dependemos
do nosso Senhor e Salvador. Nós dependemos dele para todas as coisas, para ser guiado, para passar pelos momentos difíceis. O nosso Senhor não é um pastor preguiçoso, não é um pastor que deixa a ovelha passar fome, mas é um pastor que toma cuidado com cada um de nós. É um pastor que cuida, que nos guia, que nos protege. É um pastor que nos guarda, é um pastor que dedica. É um pastor que está sempre intercedendo, sempre orando, sempre olhando para nós. Nós somos fortalecidos, porque nós temos um pastor que nos guia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em meio às adversidades e em meio à morte, Cristo está conosco. Cristo está nos guardando. Mas o versículo ainda continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós vimos que a ovelha ela é muito dependente do pastor. Ela precisa do pastor para ser guiada, porque ela às vezes não percebe o perigo. Ela não percebe as armadilhas. E em meio às armadilhas ela é pega porque ela não consegue sentir isso. Por isso que o cajado é tão importante. O cajado serve para corrigir. O cajado serve para buscar, para pegar a ovelha quando ela cai. O cajado serve também para poder trazer a ovelha para mais próximo do rebanho. O cajado é uma forma de que o Senhor tem para proteger a sua ovelha. Cristo nos protege. Deus, Ele é o pastor da nossa vida. Deus, Ele nos dá proteção. O Senhor nos corrige. O Senhor nos disciplina. Ele nos defende de todo perigo que vem cercando a vida de cada um de seus filhos. O cajado ele é importante para resgatar quando a ovelha cai num buraco. E o Senhor utiliza ele para poder buscar os seus. A vara ela é importante porque ela nos corrige. O cajado, ao nós cometermos algum erro, ele serve como correção também. Por isso que Cristo é o Senhor que conhece e Ele dá assistência ao seu servo. Esta assistência é dada quando nós necessitamos. A correção é paterna. E a correção paterna, quando nós falhamos, ela é uma bênção nas nossas vidas. O único que pode nos defender em meio aos perigos da vida é o Senhor. Por isso, como ovelhas, nós necessitamos tanto de Cristo. Tanto de Cristo. Porque nós somos frágeis. E somos fracos sem Ele. Mas, por último, nós temos este Deus que Ele conhece o seu servo, que Ele é o pastor que cuida do seu servo. Ele é o pastor que provê o que o seu servo necessita. Olha os versículos de número 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é o nosso anfitrião. Deus nos convidou para estarmos com Ele num lugar maravilhoso. O nosso Senhor irá nos honrar com seu precioso óleo. Ele será derramado, e este óleo simboliza o derramar e o encher do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor, Ele nos enche do seu Espírito. As nossas vidas,
elas são cheias do Espírito de Deus. E a consequência deste ato é que nós teremos uma vida plena na presença do nosso Senhor. Um dia nós estaremos com o Senhor na sua plenitude. Hoje nós temos o Espírito de Deus em nós. Sentar-se à mesa com alguém, como nós encontramos aqui neste versículo, é algo fantástico, porque para o judeu, compartilhar do alimento, compartilhar de uma refeição, para a mentalidade judaica, era o sinal máximo da comunhão, era o ápice de toda a comunhão. Para sentar-se à mesa com alguém e partilhar do alimento, era o ápice da comunhão, e Cristo nos convida para esta comunhão. É este sinal que foi escolhido por Jesus para anunciar a sua grandeza, para anunciar a grandeza do coração de Deus, para anunciar o quanto Ele nos ama e cuida de nós. Jesus, Ele anuncia a grandeza, nos convidando a partilhar da refeição. Jesus, Ele nos chama para sentar à mesa e participar do banquete da salvação. As ovelhas podem ficar abatidas. Isso significa que elas ficam desorientadas, que elas ficam perdidas, sem rumo. Elas não conseguem descansar, mas quando estão com Cristo Jesus, encontra-se o descanso, o refrigério para a alma. Porque Cristo, quando está conosco, nos convida a participar do banquete da salvação. Cristo está convidando você para participar do banquete. Convida a mim, a nós, para participarmos do banquete da salvação. Cristo não deixa de cuidar de nós. Quando uma ovelha ela fica perdida e a sua lã não é removida, ela cria um grande peso. E muitas das vezes esse peso é tão grande sobre ela que ela não consegue caminhar, porque a lã pode chegar até o dobro do seu peso. Então vem o pastor e retira aquela lã, aquele excesso, tira aquele peso dela. E ela então pode caminhar novamente. Cristo nos convida a participar do banquete da salvação, porque Ele tira de nós todo o peso do pecado. Tira de nós todo o peso da transgressão, porque somente Ele nos dá refrigério, nos dá paz, e somente com Ele nós podemos ter bondade. Certamente me seguirão todos os dias de minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco durante todos os dias de nossa vida. Esse Cristo nos restaura. Esse Cristo nos chama, porque a sua bondade e a sua misericórdia está conosco. A bondade e misericórdia, portanto, aqui, nós podemos entender que são os aspectos da plenitude e provisão que nos acompanharão todos os dias. Estes favores, eles são completos em todos os sentidos de nossas vidas. Em todos. O rico relacionamento que nós temos com Cristo, proporcionado pelo Senhor, é o nosso único e suficiente bom pastor. Para concluir, gostaria de convidar você e que nós deixemos que Deus cuide de nossas vidas. Que nós deixemos que Deus guie as nossas vidas.
Nós vimos aqui que somente Ele pode nos dar refrigério, somente Ele pode nos proporcionar descanso. Aqueles que estão cansados conseguem ter descanso, aqueles que estão doentes conseguem receber cura. Aqueles que estão feridos podem ser curados, podem ser restaurados quando deixa Cristo guiar as nossas vidas. Talvez você tenha uma decisão muito difícil a ser tomada. Deixe que Cristo guie a sua vida para que essa seja a melhor decisão para você e para a sua família. Talvez você está cansado de tudo que está vivendo. Coloque-se diante de Deus, tenha paz e tranquilidade, porque Cristo lhe dará o refrigério para a alma. Cristo lhe dará a paz, Cristo lhe dará a tranquilidade. É o único que pode restaurar as nossas vidas, é Cristo Jesus. Ele nos defende do adversário. O seu cajado nos faz voltar para o seu caminho, nos faz andar diante do Senhor, porque somente Ele tem bondade e misericórdia para nossas vidas. Entregue a sua vida sob os cuidados de Deus. Entregue a sua vida sob os cuidados de Cristo Jesus, porque Ele é o bom pastor. Deus, Ele é o pastor que cuida do seu servo. Cristo, Ele cuidará de você, Ele cuidará de mim, Ele cuidará de nós. Entreguemos a nossa vida no altar do Senhor, para que Ele cuide de mim e de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê paz, hoje e todo sempre. É este Senhor que nós adoramos, nos colocamos diante dEle.